Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, mais uma semana com a graça do nosso Pai. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor que se encontra em Lucas 8, do 49 em diante. Estando ele ainda falando, chegou um dos seus príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele lhe disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-o todos para fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Glória a Deus. Palavra maravilhosa que Deus quer nos ensinar e Ele quer nos falar nesse dia. Aqui quando Jesus, estava passando, ele viu que a filha de Jairo estava morta. E ali, Jairo viu que Jesus iria passar e muitos ali ainda falaram para ele: Não incomodes o mestre, não incomodes porque sua filha já está morta. Para eles, assim, para os homens, já não tinha mais esperança. A filha dele já tinha morrido, ela estava enferma, ela acabou falecendo. Não tinha mais o que fazer. Só que Jairo ele ouviu falar do nome do Senhor Jesus que curava, que Jesus estava passando por ali. E por onde Jesus passava, ele operava sinais e maravilhas. Então, e ele creu que na vida dele não seria diferente, que ele iria receber a vitória. E ali Jesus, ele entrou apenas com 3 discípulos, aqueles 3 que eram mais chegados de Jesus. Era aqueles 3 que mais via o milagre de Jesus, que estava ali perto, que eles eram amigos de Jesus. E ali Jesus convocou os 3 e os pais da menina. Só que a hora que Jesus foi fazer o milagre, Jesus se retirou todos dali e ficou só ele. Tem coisas que quem está próximo de você não vai poder ficar naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Tem coisas, tem momentos da nossa vida que é somente eu e Deus, você e Deus. Você está entendendo os mistérios de Deus? Ali Jesus, ele queria em secreto, ele queria ficar em oculto, porque ele não queria que ela armasse, porque muitos já não acreditavam em Jesus. Não, Jesus já estava chegando perto no fim da perseguição, para chegar à crucificação, né? O dia mau. E ali Jesus, ele foi inteligente, ele foi sábio, ele colocou todos para fora. Por mais ele trouxe Pedro, Tiago e João para eles ver que realmente a menina estava morta. E ali aquela menina já não havia mais esperança, mas Jesus colocou todos para fora e fechou a porta. Então, às vezes, aí só estava a menina e Jesus. Muitas das vezes tem que estar somente eu e Deus, você e Deus no seu quarto, fecha a porta. Porque ali, naquele momento, Deus ele vai fazer o milagre na minha vida e na sua vida. Se você crê, toma posse do seu milagre. Aqui, para os olhos humanos, era impossível aquela menina ressuscitar. Ela estava morta já. E eles comprovaram que a menina estava morta. E ali, Jesus ele apenas falou para a menina, ele fechou a porta, estava ele e a menina e falou: Levanta, menina. Só isso. É uma palavra, é uma ordem só que Deus vai chegar e vai dar na minha vida e na sua vida, e eu e você viveremos o milagre. Você crê? Eu creio, eu tomo posse que hoje eu viverei um milagre. Então entra no seu quarto, clama a Deus, chora para Ele, conta os teus problemas para Ele, porque é somente Ele que vai resolver, é Ele que pode ressuscitar de volta aqueles sonhos, Ele pode te curar, te salvar e libertar. E Ele apenas falou: levanta, menina, levanta.
E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E então Jesus mandou que lhe dessem de comer. Jesus ordenou que ela estava com fome, ela acordou com fome. E os pais ali ficaram maravilhados e deram de comer para aquelas meninas. E ele falou para que ninguém dissessem o que havia sucedido. Então, tem coisas que vai servir de testemunho lá na frente, mas no momento em que você estiver passando, tem coisas que é só você e Deus. Depois de muito tempo, muitos vão saber e vão entender que realmente foi Deus quem fez o milagre na tua vida. Amém? Que essa palavra venha continuar ardendo, queimando no seu coração, e você possa entender que somente Deus pode ressuscitar os mortos, somente Deus pode ressuscitar e fazer grandes maravilhas na minha vida e na sua vida. Amém? Então fica com essa palavra no teu coração, medita nela, que Deus ele vai ressuscitar hoje. Aquilo que estava morto para você, aquilo que para você já não tinha esperança, ele é o Deus dos deuses, ele é o único que pode fazer o mais por você. Os homens não podem fazer nada, mas o Senhor Jesus, ele pode. Amém? Então, agradeça a ele por mais um dia, por mais um fôlego de vida, por mais uma vitória. E eu creio que o nosso dia hoje será uma bênção, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?